Olá, bem-aventurados! Amanheceu e quando amanhece é hora da gente fazer a nossa consagração, a nossa entrega, o nosso devocional. Entregar os nossos olhos, nossos ouvidos, a nossa boca, a nossa palavra, os nossos pensamentos. Consagrar ao Senhor o nosso coração, ofertar a Ele a nossa vida, né? E pedir a Ele. Hoje, o pedido que eu quero fazer a Deus é que Ele me encha com seu Espírito Santo. Eu quero ser cheio. Quero receber o Espírito Santo de Deus, porque ele quebra as cadeias, ele traz a paz, ele traz a restauração, ele transforma o viver. Diz que o Espírito Santo é quem convence o homem da justiça e do pecado. Então eu quero ser convencido da justiça, do pecado e do juízo. Quero ser cheio desse Espírito que traz vida, que restaura, né? Que cura, que liberta, que transforma, que renova as forças. Hoje eu quero fazer esse pedido para Deus. Senhor, encha com teu Espírito Santo. Encha a minha vida, Jesus. Eu preciso tanto ser cheio do Espírito. Mas para isso, primeiro eu quero que o Senhor purifique os meus lábios, os meus pensamentos, a minha vida, a minha alma. Peça um anjo que traga sobre mim uma brasa viva do altar, purificando tudo, tirando toda a impureza, tudo aquilo que não provém de ti, Senhor. Porque, assim como disse Isaías, ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, né? Então purifica-me, Senhor, para que eu possa receber o teu Espírito Santo. E hoje eu queria compartilhar com você um salmo muito interessante, né? Nada melhor para quando amanhece um dia a gente falar sobre um salmo, ler um salmo, né? Ouvir a palavra do Senhor. Um salmo poético, um salmo muito conhecido, por sinal. Salmo primeiro, tá? Vai dizer pra você que é jovem, assim como eu, pra você que é criança, pra você também que já não é tão jovem, né? Pra você que já é um ancião ou uma pessoa idosa. Esse salmo é pra todas as idades, entendeu? E vai dizer, a verdadeira felicidade. Felizes são aqueles que não deixam levar pelos caminhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas são frutas no tempo, que dão frutas no tempo certo, e suas folhas não murcham. Assim também, tudo que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como uma palha que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são desgraça e desviver a vida. Olha que salmo interessante. Vai nos alertar para não seguir o conselho de pessoas que não querem saber de Deus. E o que mais tem nesse mundo, né, gente? É muito triste isso. Mas o que mais tem são pessoas que não querem saber desse Jesus que salva. Jesus morreu por nós ali na cruz. Ele teve esse ato de amor gigantesco. E mesmo assim as pessoas não querem reconhecer. Ainda até hoje, mais de 2000 anos depois desse ato de amor, as pessoas ainda rejeitam Jesus. E aqui vai dizer que felizes são aqueles que não se deixam levar pelo conselho dos maus. Uma pessoa falou comigo, que eu fiquei muito intrigado. Ela falou comigo, você era mais interessante, você era mais legal, mais divertido quando você bebia, quando você se drogava, né? Quando a gente virava noite na rua, que você não queria ir embora, que você queria ficar, você era mais divertido. Agora você tá chato, você tá careta. Você tá muito chato, tá dando nem pra andar com você. E aí, na hora eu fiquei pensando e eu falei, eu não vou fazer como uma mulher de Ló, não. Não vou olhar pra trás pra ver o que eu deixei lá atrás no mundo, não. Porque lá, tudo isso que ficou lá atrás não me trouxe nada de bom. Então, eu vou recordar o quê? Eu vou ter saudade do quê? Se eu não tive nada de bom, que a gente tem saudade de pessoas que foram boas na nossa vida. Nós temos saudade de, talvez, alguns momentos que nós somos felizes na nossa vida. Mas quando você não tem nada de bom, que você viveu uma vida que não te trouxe nada de bom, não te trouxe nenhuma coisa boa, você vai olhar pra trás pra quê? Eu vou virar a estátua de sal. Aí, Deus trouxe essa noite pra mim esse entendimento de que se eu não estou tão legal para as pessoas, é porque eu estou cumprindo o propósito de Deus. Né? Porque a nossa vida ela tem que ir de confronto com o pecado. Se você está se dando bem com os pecadores,
Ou é porque você tá praticando as mesmas coisas, vocês estão falando a mesma língua, ou é porque, né, é porque você tá fora do propósito de Deus. Agora, quando você vai na contramão, quando as pessoas conseguem ver essa diferença, né? Eu achei interessante falar que eu não tô legal. Aí eu falei, mas eu tô andando com a pessoa mais descolada desse mundo, com a pessoa mais interessante desse mundo, com a pessoa mais cool desse mundo. Aí ela, quem? Mas quem é essa pessoa? Jesus, gente. É o mais interessante, é o mais legal, é o mais divertido, é o mais agradável para poder se andar. Talvez a pessoa falou isso, usada pelo inimigo, para poder me abater, para poder plantar no meu coração. Ai, você era mais feliz lá. Não, não era, não, né, gente? Não era. Eu não, quem me acompanha aqui no canal sabe que eu já deixei bem claro aqui que o que eu vivi longe de Cristo não foram coisas boas pra mim. Não vivi, só tive dor e sofrimento. E agora eu tô, a partir do momento que eu deixei o príncipe da paz reinar na minha vida, que é Jesus, o Deus Emanuel, o Deus poderoso, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, né? A minha vida mudou. E hoje apareceu uma canção pra mim aqui que diz: Jesus Cristo mudou o meu viver. E Ele mudou o meu viver. E eu parei de acompanhar, de seguir os conselhos dos ímpios, de me assentar na roda dos escarnecedores. Eu não fico mais à vontade de ficar no bar, sabe? Não fico à vontade. Não fico à vontade indo pras festas. Não fico à vontade em estar em ambientes de pessoas que não querem fazer a vontade de Deus. Eu tô nesse propósito. Ontem a gente leu o Salmo 143, que ele falava: Senhor, me ensina-me a fazer a tua vontade, Senhor, a andar nos teus caminhos. E quando o mundo nota essa diferença na nossa vida, quando as pessoas que te conheciam lá no passado falam que você tá diferente. Então, quando você vai nessa contramão do mundo, é que você tá no caminho certo. Quando as pessoas falarem que você tá chato, que você está sem sal, que na verdade, agora que nós estamos com sal, porque nós não podemos ser influenciados pelas pessoas, gente. Pelas pessoas que não querem seguir a Cristo. É nós que temos que influenciar elas a andar no caminho, porque elas já vivem no caminho de dor e sofrimento. E aqui falam que elas não vão prosperar, mas que as pessoas que têm prazer na lei do Senhor e na sua lei meditam de dia e de noite, essas pessoas são como árvores que crescem à beira de um riacho e elas dão fruta o tempo todo. São frutíferas, são prósperas o tempo todo. Aqueles que meditam na lei do Senhor, você tem a prosperidade nos seus relacionamentos, você tem prosperidade dentro da sua casa, você tem a prosperidade sentimental e a prosperidade material, né? E aqui no 4, muito interessante, dá um alerta. O mesmo não acontecem com os maus, eles são como palha que o vento leva, e no dia do juízo serão condenados, tá? Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem, tá? O Senhor dirige e abençoa. Então, quer ser próximo, quer ser uma árvore frutífera? Tem que andar nos caminhos do Senhor. Tem que meditar na lei do Senhor de dia e de noite. E não seguir o conselho do ímpio. Quando o ímpio te chamar para ir para lugares em que você não se sente bem, onde as pessoas não vão ver Cristo na sua vida, não vá. Tá? Quando elas falarem, você era mais interessante quando você bebia, quando você fazia isso, quando você fazia aquilo. Eu não estou interessante pra você. Então vou te apresentar quem é o interessante dos interessantes. Porque fala quem é o desinteressante aqui é você, que não tem Jesus, meu amor. Né? É você, porque eu tô com a pessoa mais legal do mundo, entendeu? Então, e o título é muito interessante, que diz a verdadeira felicidade. A minha felicidade, gente, ela não tá num copo de bebida, ela não tá em me deitar com uma pessoa momentaneamente, ela não está em estar numa festa, 4, 5 horas numa festa, dançando, me prostituindo. Ela não tá nessas coisas, não. Eu encontrei a verdadeira felicidade a partir do momento que eu entreguei a minha vida pra Deus, tá? Que Deus transformou a minha vida. Aí eu experimentei a felicidade, a paz, a alegria, a prosperidade, a libertação, a restauração, a vida. Aí eu comecei a viver. A partir do momento que eu falei: olha, Senhor, toma minha vida nas tuas mãos, guia-me pelo teu caminho, ensina-me, Senhor, a fazer a tua vontade e a andar. E aqui fala: pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Eu quero obedecer a Deus. Eu quero obedecer a Deus, quero ser guiado e dirigido pelo Espírito Santo. Que você possa também ter esse mesmo desejo na sua vida, na sua alma. Que esse desejo arda no seu coração, de estar perto daquele, de andar com aquele que é um amigo dos amigos, que é o melhor amigo que você possa ter. Que Jesus te abençoe nesse dia, que você seja muito abençoado e que essa palavra traga vida, força e restauração para a sua vida.